Talvez hoje, uma das coisas mais opressoras que exista seja a própria religião. Nós ofendemos profundamente o eterno. Só o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. O próprio Deus. Deus fez um teatro na história para que nós entendêssemos. Basta ler a história e você vai entender qual que é o propósito de Deus. Um Deus gracioso que elege um povo, o tira da escravidão e o conduz para a eternidade. Boa noite, coisa boa, tanta coisa boa já aconteceu aqui, edificante, não é verdade? E nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus. E para isso, vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Nós estamos numa série de mensagens de tema Conexões Transformadoras e estamos expondo a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos dessa epístola, o apóstolo Paulo fala sobre a base teórica, teológica para a vida da igreja. Explica para nós o que aconteceu, por que nós somos igreja. Nos 3 últimos capítulos, o apóstolo Paulo mostra a prática disso. Qual que é o resultado, qual que é a resposta que nós damos a um Deus que antes da fundação do mundo nos escolheu para sermos santos, que em Jesus Cristo nos predestinou em amor e com o Espírito Santo nos selou para o dia do resgate. Isso tudo é obra de Deus. Então, para entender isso, a Bíblia Sagrada agora diz que nós precisamos responder a tudo isso. Que coisa maravilhosa, Deus fez isso por graça. E agora o que eu faço? Nada. Não, agora nós vamos responder a isso. Como que nós vamos responder a um amor tão maravilhoso assim? Esse Deus que em Cristo Jesus nos chamou e providenciou na história para que isso acontecesse na nossa vida. A morte, a ressurreição de Jesus, todo um plano redentivo de Deus. Então o Senhor nos permite agora, por causa dessa obra maravilhosa, nos dá a oportunidade de responder a Ele o que Ele fez por nós. E qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é adoração, é santificação, é honrá-lo através da nossa vida, para que a glória de Deus seja vista em nós. Ele removeu a nossa culpa para que nós assumíssemos a responsabilidade. É isso que aconteceu. O apóstolo Paulo vai explicar isso no capítulo 4. Nesse dia que nós sabemos, lembramos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se dá para você, antes de ler o texto, a gente entender Êxodo capítulo 12, Páscoa. O que isso tem a ver conosco? Porque a Páscoa judaica é uma festa judaica de uma nação específica que por 430 anos esteve cativa e que foi liberto depois desses anos de escravidão. E Deus instituiu para aquele povo a Páscoa, que significa passar por cima. Então essa é uma história, só que para nós, agora nós entendemos que aquela história era uma profecia. Apontava para aquilo que viria ainda. A libertação, o Egito é o símbolo da escravidão. E agora, nós temos uma vida longe, liberta do pecado. O Egito lembra essa vida no pecado. Aquele sangue passado nos umbrais da porta lembra o sangue de Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E você sabe, se você ler Êxodo capítulo 12, as pessoas tinham que agora fazer aquela refeição naquele último dia. Ao final, a última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Deus deu uma ordem, vocês vão pegar um carneirinho, um cordeiro, ele tem que ter 1 ano. Não pode ter defeito nenhum. Não pode ser o manco, tem que ser o perfeito, de 1 ano, no pleno vigor.
E vocês vão pegar esse carneirinho, vocês vão imolá-lo, vão matá-lo. Se ele for grande demais, a refeição para a família, chame os vizinhos e consumam todo esse cordeiro. E o sangue passem nos umbrais das portas. E vocês vão fazer a refeição assim, andando de um lado para o outro, com o cajado na mão, mostrando que estão com pressa. Que coisa, alguém poderia pensar que isso? Talvez não conseguiam entender. Hoje nós entendemos, porque aquela festa era profética. Hoje nós sabemos. E eles vão sair rumo a Canaã. Assim como nós estamos na nossa caminhada rumo a Canaã, através da nossa vida de santificação, estamos na nossa jornada. Agora nós temos uma identidade. Israel significa igreja. Israel não mais uma nação como tem até hoje, mas o apóstolo Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. Todo um plano de redenção. E qual o efeito disso? Vamos ler. O apóstolo Paulo então vai falar sobre essa Páscoa, que faz uma conexão. Uma conexão para que nós entendamos o que Jesus fez por nós. No capítulo 4, ele diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns com os outros, ou uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Meus amados irmãos, a Páscoa é para o povo de Deus um marco de transformação. No Antigo Testamento, simbolizava a libertação do Egito. No Novo, revela a redenção do pecado pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. A Páscoa faz parte do plano redentivo de Deus, cujo propósito é uma vida transformada. Uma vida que pode ser percebida por meio de uma nova maneira de viver. O objetivo é mostrar que, assim como a Páscoa judaica marcava a libertação do Egito e a construção de um novo povo, a constituição de um novo povo, a Páscoa cristã celebra a libertação do pecado e a formação de um novo povo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira celebração da Páscoa cristã está conectada à transformação. Tudo isso para que nós tivéssemos uma nova vida em Jesus Cristo. Páscoa é a conexão entre a libertação e a transformação.
tudo aquilo tinha um sentido para nós hoje. Agora nós entendemos. Aquele sangue que foi passado nos umbrais das portas, o cordeirinho, tudo agora tem sentido. O plano redentivo de Deus, tudo agora está revelado. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo esse plano redentivo de Deus para que a transformação acontecesse, a libertação acontecesse. Eu quero mostrar para os irmãos, então, essa conexão à luz da palavra de Deus. Da escravidão do Egito à escravidão do pecado. Aquela opressão lá simbolizava exatamente a opressão que se tem quando não tem Jesus Cristo como Salvador. É uma vida de opressão. Assim como o povo era oprimido lá no Egito, assim aqueles que não têm ainda o Senhor Jesus estão oprimidos. Esse mundo é opressor. O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Digo no Senhor, testifico, não vivam mais como os gentios. Agora em Jesus Cristo há uma transformação de vida. Não viver como os gentios, o apóstolo Paulo está dizendo, com aqueles que ainda não foram alcançados, não se arrependeram, não se converteram. Porque nós sabemos que em Cristo Jesus não tem mais gentios, não tem mais judeu, não tem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, todos nós somos um em Cristo Jesus. Então agora, essas palavras, elas têm um sentido espiritual. Viver como gentio é viver como alguém que não conhece a Deus, que não faz parte do povo de Deus. Então, assim como o povo estava sendo oprimido lá no Egito, estava longe de Deus, assim agora em Cristo Jesus nós somos libertos. Nós não somos mais escravos do pecado. É verdade, nós somos pecadores, mas não escravos do pecado. A Páscoa diz respeito à nossa mudança, à transformação que aconteceu. Por causa da morte, do sacrifício de Jesus, agora nós somos livres. Livres do poder do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que a mensagem é cristocêntrica. Porque se uma pessoa não recebe ao Senhor Jesus como seu Salvador, ele está escravo, escravo do mundo, escravo da carne, escravo do diabo. O inimigo que oprime. Aquele faraó, ele ilustra bem quem é o inimigo das nossas almas. Quando Moisés chegou lá e diz assim para o faraó: olha, Deus deu uma ordem. A ordem é: deixa meu povo ir. Caminho de 3 dias para que eles prestem um culto. O faraó disse assim: como assim Deus disse? E como ele se achava um Deus, ele falou assim: mas eu fiquei calado, não falei nada. Como Deus disse? Chamou os opressores lá e disse: olha, isso é coisa de gente à toa. Sair para prestar cultos, eles estão ociosos. Então vamos fazer o seguinte: dá mais serviço para esse povo. Isso é coisa, prestar culto é coisa de gente à toa. Não tem o que fazer. Você já convidou alguém para vir à igreja e falar assim: não posso, eu tenho coisa para fazer. Então, cultuar a Deus é coisa de gente que não tem o que fazer. Foi o que Faraó pensou. Mas a hora que veio a mão pesada de Deus, ele chamou Moisés e disse: olha, é o seguinte, podem ir, mas não vão tão longe assim. Para que sair? Adorem a Deus aqui mesmo. Moisés disse: não, Deus falou que é caminho de 3 dias. Aí ele disse: não, então podem ir, mas deixem as crianças aqui. Ele falou: de jeito nenhum, nós vamos levar os nossos filhos para adorar a Deus. O faraó disse: não, então pera um pouquinho, deixa o gado aqui, deixa o gado. Não, nós vamos levar tudo. Faraó, não ficará aqui nenhuma unha, disse Moisés para o faraó. Tudo que somos, tudo que temos, nós vamos adorar a Deus. Essa opressão, amados irmãos, que todos nós sofremos, em Cristo Jesus nós experimentamos a libertação. Uma opressão que muitas vezes nós sentimos, dada inclusive pela religião. Talvez hoje, uma das coisas mais opressoras que exista seja a própria religião. Onde as pessoas têm medo. Medo da religião, medo da palavra. Não pode falar nada contra o ungido de Deus, não fala nada não. Causa medo. Opressão.
Em Cristo Jesus, irmãos, nós somos livres, totalmente livres. Foi por isso que ele morreu na cruz e ressuscitou, e somos livres. É isso que Páscoa significa, libertação. Conectar a escravidão do Egito, a escravidão do pecado. O Egito era símbolo da opressão física e espiritual. A escravidão do pecado é a realidade espiritual de todo homem sem Cristo, diz a Bíblia. João capítulo 8, versículo 34, diz que é a escravidão de todos aqueles sem Cristo, estão escravos. Paulo descreve essa mente obscurecida, esse coração endurecido, a semelhança dos que rejeitam a Deus. Conexão com a Páscoa, Cristo nos tira dessa escravidão, como tirou o povo lá do Egito. A depravação total, irmãos, que nós temos, a nossa natureza requer de nós uma libertação soberana. Não é o homem que busca a saída, é Deus que vem ao encontro. Esse povo está escravizado, morto nos seus delitos e pecados. E Deus, então, tem a iniciativa de vir e libertar esse povo. É Ele que faz isso, puro amor de Deus, para que nós experimentássemos a libertação. A Páscoa judaica é uma sombra da verdadeira transformação. Então a Páscoa judaica não é a nossa. A Páscoa judaica, maravilhosa e representativa para o povo judeu, tem um significado político fortíssimo, espiritual também. Mas a Páscoa judaica não é a Páscoa nossa. A Páscoa judaica era uma profecia, já se cumpriu aquela Páscoa. É muito bom que o povo judeu se lembre daquilo que Deus fez por eles. Mas nós devemos entender o que significava aquilo. Por que que o sangue foi derramado? Por que o cordeiro foi morto? Por que o sangue aplicado? Por quê? A resposta nós temos que dar. É Jesus Cristo. Porque sem isso nós vamos ter apenas uma programação religiosa. Páscoa. E vamos, quem sabe, até pensar que o ovinho de chocolate tem a ver com isso. Então, meus amados irmãos, a Páscoa é essa conexão dessa vida nossa antes, com a vida que nós tínhamos sem Cristo, que é uma vida de escravidão. A Páscoa nos faz lembrar disso. Mas também nos faz lembrar do Cordeiro Pascal e de uma nova natureza. O apóstolo Paulo vai falar isso. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. O Cordeiro Pascal. A conexão da Páscoa, ou a Páscoa conecta esse cordeiro com a nova natureza. Nascemos de novo. O cordeiro precisava ser imolado. Tinha que ser morto. Cristo é o verdadeiro cordeiro sem defeito. Tinha que ser sem defeito. Para pagar o preço. Então não tinha ninguém que pudesse morrer no nosso lugar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Estávamos mortos. Então o Senhor providencia alguém perfeito, o próprio Deus, se faz gente e assume o nosso lugar. Morte terrível, morte de cruz. Esse é o evangelho da graça de Deus. Sem isso não há salvação. Não há um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Por isso que é Jesus, irmãos. Sem pecado. Sua morte inaugura uma nova geração, uma nova criação, uma nova vida. Não apenas uma libertação exterior, mas uma transformação interior. A regeneração é obra do Espírito Santo de Deus. Nós somos unidos a Cristo pela fé, resultado de uma graça de Deus soberana. Você entende por que nós existimos para fazer Jesus conhecido? Porque não há saída sem Jesus. Você pode ser religioso, pode guardar bons princípios, pode ser uma pessoa caridosa, uma pessoa honesta. Isso não salva você. Porque o pecado e o problema nosso é tão grave, nós ofendemos profundamente o eterno. Só o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados, o próprio Deus. Qualquer outro caminho oferecido a nós por nossa salvação é anátema. Se qualquer pessoa, qualquer coisa que for oferecida a nós para nossa salvação, seja anátema, é maldito. É só Jesus Cristo. Não é Jesus e alguma coisa, é só Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. É Jesus. Agora há uma nova identidade em Cristo Jesus, irmãos. Agora, a libertação. Fomos libertos da escravidão do pecado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Há uma nova identidade. Tornamos-nos povo de Deus, povo santo de Deus, pertencentes a Deus. É isso que simbolizava lá no Velho Testamento um povo. Deus tem iniciativa e faz um povo. Por isso que agora no Novo Testamento a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. Não existe uma nação predileta de Deus, um povo predileto de Deus. Aquele povo simbolizava, era profético. Simboliza a igreja, por isso que a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. Aquele cordeiro significava Jesus, o sangue de Jesus. A metáfora foi estabelecida, o exemplo histórico, para que nós entendêssemos o projeto de Deus, o projeto redentivo de Deus. Deus fez um teatro na história, para que nós entendêssemos. Basta ler a história, e você vai entender qual que é o propósito de Deus. Um Deus gracioso que elege um povo, o tira da escravidão e o conduz para a eternidade. E nesse caminho é difícil mesmo, é um deserto, uma luta. Mas há um propósito, e Deus cumprirá cada um dos seus planos, nenhum deles poderá ser frustrado. Quer saber qual que é o plano de Deus? Leia a Bíblia, está tudo revelado, está tudo revelado. Não precisa de um dom especial, de um profeta, de um pastor, de um reverendo. Leia a Bíblia, a palavra de Deus revelada, a mensagem de Deus revelada na história, o livro ainda mais vendido em todo o mundo. Todos conhecem a história da salvação. Leia a Bíblia, está tudo revelado. O que foi, por que foi e como será, tudo revelado. Esse é um Deus gracioso, que ilumina o nosso caminho e nos chama para uma peregrinação. Estamos peregrinando, irmãos. Uma peregrinação, somos peregrinos, caminhando à terra prometida. E a nossa vida é o nosso testemunho, porque é na nossa vida que nós vamos mostrar que Ele liberta de fato. A resposta você tem que dar. Você já foi liberto do Egito.
Você já foi liberto da escravidão? É triste demais quando uma pessoa é escravizada, ou pelo pecado, ou pelo mundo, ou pelo próprio diabo. Esse tempo atrás eu fui orar com um homem que por anos e anos foi escravizado por entidades espirituais. Foi relatando a história dele, aqueles nomes mais estranhos, e contando a história, foi contando. Eu falei assim, mas agora eu estou liberto por Cristo Jesus, pastor. Meus amados irmãos, em Cristo nós somos livres. Temos um testemunho para dar, e o testemunho é a nossa vida. Eu quero terminar dizendo que do Êxodo, a comunidade restaurada. É isso que Deus quer conosco. Qual que é o plano de Deus? Uma família. Sempre foi. O plano de Deus sempre foi uma família. Sempre foi uma comunidade restaurada. Deus sempre quis isso. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. Somos irmãos. Ficamos assim para um outro, irmão, irmã, tudo bem, graça e paz, irmão, irmão, porque é uma família. Esse sempre foi o plano de Deus, uma comunidade restaurada. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, é uma família. Não existe família perfeita, mas não tem nada melhor do que a família. Então o plano de Deus, irmãos, é que nós vivamos uma comunidade de fé restaurada. Eu não estou falando de denominação religiosa, porque nós não conseguimos. A unidade vem de Deus, a unidade de Deus. Nós tínhamos só que preservar a unidade. E a gente dá conta? Que isso? Nossa função era só preservar o que Deus já fez. Mas a gente se divide por tudo. Duas pessoas. Vai ser 50% para cada lado. Divide. Nós não conseguimos preservar a unidade. Ainda bem que Deus providenciou tudo na unidade dele mesmo conosco. E disse, agora vocês preservem a unidade. Se esforcem. Essa é a nossa luta. Uma comunidade restaurada. Cristo, irmãos, é o Cordeiro de Deus, que conecta o passado e futuro, sombra e realidade, morte e vida. Isso é Páscoa. Tudo que aconteceu lá, o apóstolo Paulo diz, é sombra. Tudo que você lê no Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Por isso que se você pegar só o Velho Testamento, começar a ler e querer fazer literalmente como está, você vai virar um judaizante, um religioso. Circuncidar, guardar dias, cardápio, não é isso. Você tem que entender. Tudo aponta para Jesus Cristo. O tabernáculo aponta para Jesus Cristo. O pão sem fermento aponta para Jesus Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é Jesus. Então, ou a gente lê a Bíblia Sagrada e entende que tem a revelação do que é Cristo, ou vai ser uma confusão. O apóstolo Paulo diz, é sombra. Sombra daquilo que viria. A Páscoa era uma profecia. Por isso que tem gente até hoje que comemora a Páscoa e não entende que era Jesus, por isso que são apenas religiosos. Veja, meus amados, há uma instituição perpétua, a Páscoa é memorial perpétuo, apontando para uma realidade eterna. A festa se tornaria instituição litúrgica, lembrando a redenção. Foi por isso que Deus instituiu. Êxodo capítulo 12, Deus diz, olha, vocês vão lembrar disso para sempre.
Sempre. O que Deus fez por nós. Por isso que Jesus, em Lucas capítulo 22, no dia da festa da Páscoa, ele faz a transição para a Santa Ceia. É por isso que nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Porque sempre vai existir. A Bíblia diz que um dia Jesus vai partir o pão conosco. Ele disse. Esse memorial, irmãos, nunca, nem na eternidade, ele deixará de existir. Porque é o projeto redentivo de Deus. A transformação em Cristo. Cristo cumpre e transforma a Páscoa na ceia do Senhor. Porque em Cristo ela se cumpriu. Não tem mais sentido agora eu pegar o cordeiro e matar. Ele já foi morto. Eu não preciso passar o sangue no umbral da porta da minha casa para espantar o diabo e a morte. Ele já morreu e ressuscitou. É Cristo. Agora nós vamos participar da ceia para lembrar isso. Êxodo 12 é um marco da redenção do Antigo Testamento e uma sombra clara de Cristo. Cada elemento, irmãos, o cordeiro, o sangue, a refeição, a libertação, aponta profeticamente para a obra de Jesus Cristo. Na teologia reformada, nós vemos esse capítulo como um exemplo de tipologia cristológica e da unidade das Escrituras em torno da promessa redentora. Tudo faz sentido agora. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele fala, vamos celebrar, agora tem sentido. Uma conexão que restaura as relações. Por isso é uma comunidade restaurada. As relações são restauradas. Não pode ter mais falsidade, agora vamos falar a verdade. Ira? Não, vamos dar um jeito de dominar, vamos buscar o Espírito Santo para não dar domínio próprio. Roubo? Não, vamos trocar isso por generosidade. Vamos restaurar as relações. Palavra suja, torpe, vamos trocar isso por uma palavra que edifica. Ao invés de entristecer o Espírito Santo, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Finalmente, irmãos, Cristo, ele é esse Cordeiro Pascal e é a razão da nossa presença aqui. É porque Jesus Cristo ressuscitou, tudo faz sentido agora. Faz sentido os cânticos, todo o empenho dos músicos. Uma alegria, é honroso para a gente ver esses irmãos todos da igreja aqui, da nossa comunidade de fé, trazendo edificação para nós. Todo esforço para que nós fôssemos edificados. Uma comunidade restaurada, onde a gente quer fortalecer a nossa relação, fazendo parte de uma família, que tem alguns membros da família aqui, outros estão reunidos ali na esquina, outros na rua de baixo, uns lá no centro da cidade, alguns em outros países, em outras cidades, não importa. É uma família grande. Uma família grande. Tudo por causa de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Você já recebeu Jesus Cristo como o seu Redentor? O sangue de Jesus já foi aplicado na sua vida. Você sente que você é liberto do Egito? Você sente que é liberto? Não é mais escravo do pecado? Porque se você vive pecando, você precisa de libertação, sair do Egito. Somos pecadores, é verdade, mas nós não podemos viver no pecado, irmãos, como os gentios. Não foi assim que nós aprendemos de Jesus, foi? Não foi? Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que você entenda que em Cristo Jesus nós somos libertos. Fique em pé se você puder,
enquanto a gente prepara uma última canção para louvar o Senhor aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você pode dizer que é livre? Livre em Cristo Jesus? Isso é maravilhoso. Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, caminhada difícil, não? Olha, difícil essa caminhada. Mas sabe, irmãos, estamos indo para um lugar onde não mais existirá a morte. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós estaremos para sempre com o Cordeiro que vive para sempre. Isso não é conversa religiosa. Isso é promessa feita, palavra empenhada. Ele disse isso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estou, estejais vós também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nossa resposta é adoração. Adoração, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos livrou do tacão opressor do faraó e nos libertou. E agora nessa nossa jornada, Senhor, muitas vezes reclamamos, parece estar tão demorado. Mas, Senhor, renova o ânimo do seu povo, a esperança do seu povo, porque quem fez a promessa é fiel. Nós glorificamos tudo que o Senhor já fez por nós na história e toda a revelação já feita. Então, Senhor, ajuda-nos na jornada. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo.